Paz do Senhor, povo de Deus. Somos aqui da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, em Cascadura, e estamos voltando com este propósito de comentarmos, fazermos um pequeno resumo acerca da lição da Escola Dominical que estudamos hoje, no dia 19 de maio. Louvamos a Deus por esta oportunidade. A gente deu uma pausa nas gravações desses vídeos, mas agora estamos retomando com esse projeto que eu creio que vai ser bênção, vai ser canal de edificação para a sua vida. Hoje nós estudamos acerca do perigo da murmuração, algo que sempre houve no meio da sociedade. No Antigo Testamento nós vemos esta prática no meio do povo de Deus, que em vários momentos murmurou, questionou, reclamou da situação. Nós vemos isso na época em que o povo esteve no Egito, na época em que dos juízes, na época dos reis. Nós vemos isso no Novo Testamento, já com Jesus, na época de Jesus, já na era cristã. Nós vemos na igreja primitiva, ou seja, isso sempre foi uma característica do ser humano, às vezes murmurar de uma forma infundada, de uma forma leviana. Vamos aqui partir para apenas uma introdução, um resumo da nossa aula, e eu vou ressaltar alguns pontos que me chamou a atenção ao longo da lição. Na introdução, o comentarista ele já começa alertando os leitores de uma forma bem suscetível, bem eficaz, bem específica, falando acerca do fato de que a murmuração não acontece instantaneamente. O mau hábito de murmurar, ele não acontece da noite para o dia. Ninguém dorme sábio e acorda murmurador. Não. Como ele bem disse, isso é um processo gradativo. É um processo que a pessoa acaba começando, fazendo em um momento e vê que não aconteceu nada, ou vê que a murmuração dela houve resultado, um aparente resultado positivo, mas não há, murmuração não resulta em pontos positivos, só em pontos negativos, e ela vai começando a desenvolver esse aspecto, ela vai começando a desenvolver este costume, e isso acaba fazendo com que ela acabe tendo essa característica. E não somente em relação à murmuração, mas vários aspectos da nossa vida cristã, e aqui nós temos que tomar muito cuidado, vários aspectos da nossa vida cristã não ocorrem do dia para a noite, não ocorre de uma hora para outra. O declínio espiritual, ele é paulatino, ele ocorre aos poucos. Eu sempre costumo dizer, principalmente aqui para os jovens, que ninguém dorme crente no domingo e acorda desviado na segunda. Não. Ninguém dorme forte espiritualmente no domingo e acorda fraco espiritualmente na segunda. Não. É um processo, que a pessoa vai declinando espiritualmente aos poucos, dia após dia. É um momento que a pessoa pensa, hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu estou cansado, e aí não lê a Bíblia. Outro dia ela pensa, hoje eu não vou orar porque eu tenho muitas coisas para fazer, não vou ter tempo para orar, e dispensa a oração. E aí pensa, hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou no culto de doutrina, não vou na escola dominical, domingo que vem eu vou, e assim vai, a pessoa vai declinando espiritualmente aos poucos. Isso é muito perigoso, porque isso aconteceu, um dos maiores exemplos foi com Sansão, que achou que estava tudo bem, e achou que, ele, nas palavras dele, mais uma vez me levantarei e serei como antes, mas havia um parênteses na vida dele, ele não sabia que o Senhor já não era mais com ele. Isso mostra que Sansão perdeu a presença do Espírito Santo, Sansão perdeu as forças e nem sequer notou, nem percebeu. Para ele estava tudo normal, mais uma vez seria como antes, mas ele já não sabia que o Espírito Santo de Deus já não era mais com ele. Isso é o perigo. Outro exemplo também que nós podemos citar é a igreja de Laodiceia, que nas suas palavras disse, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas o Senhor estava do lado de fora, batendo na porta. Isso é um perigo muito grande. Alguém dizer que não tem falta de nada, que não sente falta de nada, que está tudo bem, sendo que já perdeu a presença do Senhor e nem sequer percebeu. O Senhor já está do lado de fora e a pessoa está com a consciência de que está tudo bem, de que não está sentindo falta de nada. Isso é muito perigoso. É um ponto que o comentarista ele aborda na lição,
desse declínio, né, aos poucos, de uma forma, né, degradável, de uma forma contínua, em que a pessoa não reage e quando vai se dar por conta, já está distante da presença do Senhor. No primeiro tópico, nós vemos a definição da palavra murmurar, segundo a palavra de Deus, né, resmungar, reclamar. A murmuração, ela é uma reclamação leviana, sem motivo, sem razão. É apenas o fato da pessoa falar, murmurar, falar baixo, né, falar mal de um para o outro. Tudo isso é o que a murmuração representa. É soltar queixumes, falar baixo, é queixar-se, lastimar-se, nunca está satisfeito com nada, sempre reclama de tudo. Nós falamos aqui com os jovens, né? Se está sol, reclama, se está frio, reclama, se está chovendo, reclama, se está nublado, reclama. A pessoa nunca está satisfeita com nada, nunca é grata por nada. Nunca externa uma gratidão, somente murmuração, reclama de tudo, reclama do que acontece, reclama do que não acontece, reclama de várias circunstâncias. No segundo tópico, nós começamos a ver aí o comportamento do murmurador, né, um comportamento inconveniente. Eu até comentei com os jovens também de que é muito ruim você estar próximo de pessoas assim, às vezes no trabalho, às vezes na família, pessoas que só fazem reclamar, só fazem murmurar. E se você não vigiar, se você não estiver atento, aquilo até atrapalha o seu dia, aquilo até afeta a sua paz, o que não pode acontecer de maneira nenhuma, e isso acaba nos atingindo de uma maneira ou de outra, por isso nós temos que tomar muito cuidado. No terceiro subtópico, o comentarista ele usa uma frase que, na minha opinião, ela não faz muito sentido, né? Ele diz o crente murmurador. Não existe cristão murmurador. Ou é cristão ou é murmurador. Porque a partir do momento que a pessoa só murmura, ela não está sendo um cristão eficaz. Ela precisa rever seus atos, ela precisa reanalisar, fazer uma parada de emergência para refletir acerca da sua condição, né, da sua característica, se está cumprindo o seu papel de cristão ou não. Nesse terceiro subtópico, o comentarista ele cita algo interessante quando ele diz que o murmurador ele passa a ser um instrumento de Satanás para atrapalhar a obra de Cristo. E de fato, eu comentava com os jovens acerca do perigo de um inimigo lançar setas na sua mente. Às vezes, quando nós pensamos em falar alguma coisa, um pensamento vem à nossa mente, e aí nós temos que refletir se aquilo vale a pena ser verbalizado ou não. Eu citava na classe do filtro que deve haver entre o que nós pensamos e o que nós falamos. Deve haver um filtro bem eficaz, para que nós venhamos falar somente o que é útil, somente o que edifica. Nós temos que refletir, vale a pena falar isso? Vale a pena dar essa ideia? Vale a pena fazer esse comentário? Será que vai agregar, vai contribuir? Ou pode correr o risco de ser mal interpretado, ou vai acabar mais atrapalhando do que ajudando? E isso é importante porque o inimigo ele lança setas na nossa mente, pensamentos intrusivos, pensamentos que ele lança sobre a nossa mente, e nós temos que filtrar se vale a pena falar aquilo ou não. Eu sempre cito o caso de Pedro, quando Jesus estava falando ali do propósito dele morrer e ressuscitar, dele padecer, convém que ele padeça, né? E Pedro diz ali, não, Senhor, não faças isso, né? Querendo evitar que Jesus subisse à cruz. E Jesus, sem meias palavras, eu até brincava com os jovens, Jesus não chegou e falou, querido, você não está vigiando no que você fala. Não, Jesus foi bem contundente. Para trás de mim, Satanás, que cogita com as coisas dos homens e não cogita com as coisas de Deus. E eu sempre chamo a atenção para os jovens de que Pedro, na minha opinião, não tinha consciência de que estava sendo usado por Satanás. E eu, inclusive, atentava para esse perigo de, às vezes, a pessoa permitir que ela verbalize, fale algo que ela pensou, sendo que aquele pensamento não veio de Deus. Aquele pensamento é uma seta de Satanás. E ela acaba fazendo com que Satanás atinja o objetivo dele. Quando lançou o pensamento na mente dela, ela fala, ela expõe, e aí Satanás vê que realmente o objetivo dele foi alcançado. Aquela pessoa não vigiou e falou. E tudo que Satanás põe em nossa mente, toda seta, todo pensamento intrusivo, não vai ser benéfico.
em hipótese nenhuma, Satanás vai fazer algo que seja bom. Por isso que nós temos que ter esse filtro. Porque impedir que ele lance essas setas na nossa mente, nós não temos como impedir. Mas impedir que nós verbalizemos aquilo, falemos aquilo, aí sim nós podemos impedir. Por isso, cuidado, para não ser, né, como Pedro, que de maneira inconsciente, de maneira impensada, falou ali algo e acabou fazendo com que recebesse uma repreensão da parte de Deus. Nós continuamos falando aí acerca da murmuração, né? No segundo tópico falamos da murmuração do povo de Israel com Moisés, com Arão. E só para a gente concluir, lá no terceiro tópico, quando ele fala dos males da murmuração, o comentarista ele aplica mais a murmuração no âmbito eclesiástico, no âmbito da igreja. E aí ele diz que a murmuração pode provocar divisão, pode provocar desânimo, pode provocar contendas, rebeldias, divisões ministeriais, tudo isso por conta da murmuração, deste mau hábito que a pessoa pode desenvolver de murmurar, murmurações infundadas, murmurações levianas, murmurações maldosas, que de maneira nenhuma convém ao homem de Deus, à mulher de Deus, ter este tipo de comportamento. Bom, este é apenas um resumo, apenas ressaltando alguns pontos da lição. Espero que os irmãos sejam edificados por esta palavra, espero que os irmãos possam compartilhar, possam curtir, possam usar este veículo de informação neste vídeo para edificar outras vidas, né? Fiquem na paz do Senhor, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.